Muito boa noite! Essa reta final do Campeonato Brasileiro reserva fortes emoções, tanto na luta por vaga na próxima edição da Libertadores, como também na briga contra o rebaixamento. Ontem, por exemplo, muitos acreditavam que o Santos passaria com certa tranquilidade pela Chapecoense, entraria assim no G6, mas a equipe catarinense surpreendeu e conquistou uma virada heróica e manteve vivo o sonho da permanência na Série A. Já o Peixe caiu um degrau na tabela e terminou a rodada na 8ª colocação. Veja como foi. A confiança de 12 mil santistas que foram ao Pacaembu transformou-se nisso após o jogo. O Peixe tinha tudinho para entrar no G6. Era só ganhar da Chape, afundada na zona do rebaixamento, que não havia ainda vencido fora de casa neste Brasileirão e que nunca em sua história derrotou o Santos na condição de visitante. E pode pôr esse mérito aí na conta dele, Leandro Pereira, que foi pro abraço aos 28 minutos de bola rolando. Foi um gol muito importante, né, cara? Um gol que, igual você falou, a gente tá em um momento difícil na tabela, no campeonato, né? E graças a Deus hoje conseguimos uma vitória, conseguimos nos impor dentro do campo, né? E com uma equipe qualificada como o Santos, você vir aqui dentro do Pacaembu e ganhar é um ponto muito positivo. Cuca teve muitos desfalques para escalar seu 11. Entre eles, o artilheiro da equipe e do campeonato, Gabigol suspenso. Improvisou na zaga, mexeu no meio, na frente e o primeiro tempo foi muito ruim. Uma ou outra chance de gol em meio àquela bagunça tática. Acontece, você vai fazer o quê? Os treinos que nós fizemos não foram bons. Os treinos não foram bons, foram mais ou menos como foi o jogo. E a gente sente, quando o treino não é bom, não tem essa história, treino ruim, jogo ruim. Nós não conseguimos treinar bem, por mais que mexesse no time e tentasse, não encaixou os treinos e não encaixou o jogo, principalmente no primeiro tempo. O professor mexeu para a etapa final e de uma só vez tentou ir para cima com Rodrigo e Arthur Gomes. O Santos jogou no campo da Chape, na marra, no bumba meu boi. Depois deu chance para Bruno Henrique entrar e infernizar lá pela ponta. Nada demais. E todo esse esforço ofensivo desajeitado, até com o becão Gustavo Henrique, atuando de centroavante no finzinho do jogo, foi em vão. Acho que a equipe lutou o tempo todo, buscou o gol, buscou a vitória, infelizmente não aconteceu, né? A gente sabe que isso é coisa do futebol. Tem que levantar a cabeça, né? A gente não acabou o campeonato ainda, a gente tem muitas chances ainda, tem que buscar fora contra o Flamengo, é o nosso objetivo. Fizeram o que podiam, lutaram, a gente não pode questionar que tenha faltado empenho, que tenha faltado vontade dos meninos. Infelizmente hoje não era um dia para nós não jogamos bem e não vencemos. Agora é fazer a lição fora de casa, quinta diante do Flamengo, no Maraca. Quinta-feira tem jogo. E nós vamos ter que nos reorganizar, nos remontar em cima das baixas que vamos ter para fazer um jogo melhor com o Flamengo e quem sabe por que não poder vencer. Se alcançar um resultado positivo no Rio, quem sabe o som de ontem será direcionado para outros jogadores, os do rubro-negro carioca, num futuro bem próximo. Bem, meus amigos, boa noite. Boa noite, mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite, Michele Janela. Boa noite. Hoje, belíssima Michele Janela. Obrigada, Chicão. Bom, como sempre, né? Você já é... Nossa fada loura. Eita, nós. Bom, é o seguinte, meus amigos. Vocês vejam que o Cuca, na entrevista, disse uma coisa que, na minha opinião, é fundamental. E quando eu era repórter, eu cobria os clubes, evidentemente, prestava muita atenção nisso. Quando o time treina mal, geralmente ele vai jogar mal. Parece que é a lei de Tailão, né? Olho por olho, dente por dente. Talhão. É a coisa que não tem como você negar. Então, toda vez que eu
eu ia cobrir um clube, cobri muito São Paulo, cobri até o Palmeiras, né? Não era tão conhecido. Se eu for lá hoje, os caras vão me adorar, vê lá, né? Vão achar que eu estou espionando, alguma coisa assim, Corinthians, mas era batata. O time treinava bem a semana inteira, fazia um bom jogo no final de semana. Aí o Cuca deu a fórmula mágica da coisa. O Santos ontem foi simplesmente ridículo. Simplesmente ridículo. Tudo bem que aconteceram vários desfalques, ou por contusão, ou por cartão, mas não justifica perder para Chapecoense. Não justifica. E olha que falha gritante. Falha no primeiro pau, ou no primeiro poste, como o Messi gosta de falar, e falha no segundo poste. Porque no primeiro poste não subiu ninguém, e no segundo poste não tinha ninguém marcando o Leandro Banana. E foi o que foi. Agora, eu não vi aí nos melhores lances, meu querido Messi, um lance muito duvidoso que teria acontecido a favor do Santos, a bola teria batido na mão do jogador da Chapecoense. E aí teria sido pênalti a favor do Santos. Já aconteceram muitos lances assim a favor do Palmeiras, a favor do São Paulo, e os juízes marcaram. E esse aí não marcou. Seria um empate, menos mal, e a Chapecoense não estaria tão assim tranquila ou tão alegre como ficou depois que fez a pontuação que precisava, que era ganhar do Santos, que era uma coisa praticamente possível. Boa noite, mestre. Boa noite. Eu diria que foi o pior jogo, pior desempenho do Santos desde que o Cuca assumiu a direção técnica da equipe. Foi muito mal o Santos, muito mal, muito mal. Foi pênalti, esse lance a qual você se referiu. O jogador abriu o braço dentro da área, e isso aí é, obviamente, motivo para o juiz marcar o pênalti, e ele não marcou. Uma pena, porque o Santos vinha num processo de crescimento, vinha ascendendo e podia até sonhar com a briga por uma vaga na pré-Libertadores e tal. Ficou mais difícil. Não sei se vai chegar lá, não. Tá certo. Bom, como em todos os anos, o Brasileirão faz vítimas. Dezenas de técnicos perdem o emprego desde as rodadas iniciais do Campeonato Nacional. O site Globoesporte.com fez um levantamento dos últimos 15 anos no cenário aí dos treinadores no Brasil e registrou que Mano Menezes é o profissional que atualmente está o maior tempo no mesmo clube. Já são pouco mais de 2 anos no comando do Cruzeiro, né? No entanto, no período abordado, o recorde é de Muricy Ramalho, no São Paulo, com mais de 3 anos de permanência. Os dois profissionais são exceções nesse cenário, já que o tempo médio de permanência de um técnico em cada time é de 6 meses e meio. Os clubes que mais trocaram de técnicos foram o Bahia e o Atlético Paranaense, com 63 mudanças. Já o Cruzeiro foi o que menos alternou aí os comandantes, registrando 27 trocas. Chico Lang e Alberto Helena Júnior, vocês acham que os treinadores no Brasil, em média, são ruins? Por isso não permanecem nos cargos? O que acontece no futebol brasileiro para nos últimos 15 anos nós termos aí tantas trocas de treinadores nos clubes? Bom, eu tenho uma ideia muito clara, né? Futebol é resultado, e um dirigente uma vez disse para mim o seguinte, que os 5 primeiros jogos do campeonato são decisivos. Se você fizer pontuação nesses 5 primeiros, são 5 primeiros jogos, são 15 pontos, né? 3 vezes 5, 15. Se você ganhar mais de 10, então o cara continua no campeonato. Ele é bom de vestiário, os jogadores estão gostando da forma dele trabalhar. Se der zebra, mais 1 ou 2 jogos, esse cara é demitido e substituído. Porque os dirigentes, essa lei existe para o mundo inteiro? Claro que não. É criado no futebol brasileiro. Mas é a lei dos 5 jogos, né? Você fica de olho. Perdeu 5 seguidos, pode botar a barba de molho, que o dirigente, o cara começa a balançar no cargo, seja quem for. Se o Guardiola vier para cá, vai balançar também. Então, quer dizer, é uma lei imposta pelos dirigentes. E não concordo com ela, acho que às vezes ela é meio furada, porque às vezes o cara perde 5 jogos, começa a ganhar no 6º e não para mais, né? O próprio Muricy Ramalho ganhou um dos campeonatos brasileiros por causa do 2º turno, não do primeiro.
Então, quer dizer, que é muito complicado você dizer isso, né? Mas, infelizmente, os dirigentes de futebol estabeleceram essa lei, que não existe na regra, mas é o que eles fazem. Mas... É o império da imbecilidade, né? O Brasil vive momentos incríveis nesse sentido, porque não se projeta nada. Né? O brasileiro gosta do atalho, ele não quer pegar, derrubar a mata, construir, fazer a coisa aos poucos, né, até alcançar os objetivos finais. Ele quer correr, dar a volta e chegar lá. E o resultado é isso. Tem que ganhar. O Muricy é o único que ficou 3 anos, porque ganhou os 3 anos seguidos do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Só por isso, não é nada. Quando, na verdade, o Muricy deveria estar no São Paulo como técnico há 15 anos, pelo menos. Verdade. Porque é cria do São Paulo, começou lá, fez o vestibular com Tele Santana. Foi. Entende? Foi o maior técnico que o São Paulo já teve. Né? Enfim, tinha tudo. Mas aí veio o Juvenal Juventus assim, porque tem que sair. E saiu. Sabe? Tirou, ele foi ser campeão no Santos, foi ser campeão da Libertadores, no Cruzeiro, sei lá, no Fluminense, enfim, era o cara perfeito para o São Paulo. O São Paulo bobeou. Mas ele só se manteve porque ganhou todos os títulos, de 3 anos seguidos. Não há projeto, não há planejamento no Brasil. O cara não entra lá para assumir e fazer um trabalho a curto e longo prazo, médio e longo prazo, que com as etapas para serem cumpridas e vencidas. Não é nada disso, é só ganhou, perdeu, cai fora, quando o divórcio chegar. Diante dessa intensa dança das cadeiras, nós queremos saber de você que nos acompanha aí do outro lado da telinha. Qual é o principal fator para a constante troca de técnicos no futebol brasileiro? São os dirigentes? A culpa é da torcida? A culpa é dos jogadores ou dos próprios técnicos? Entre no site gazetesportiva.com, dê o seu voto na nossa enquete do dia e você também pode participar do programa fazendo comentários aqui ó, na nossa hashtag Gazeta Esportiva pelas nossas redes sociais. Os melhores vão aparecer aqui no final do programa de hoje, beleza? Culpa de quem? Técnicos. Culpa de quem, mestre? Técnico. Dos próprios técnicos? Mas você falou dirigente. Não, culpa do quê? Dirigente. Olha lá, olha aqui, dirigente. dá ponto negativo. Não deu para entender o que você perguntou. O principal fator para a constante troca de técnicos no futebol brasileiro são os próprios técnicos, são os dirigentes, é a torcida ou os jogadores? São os dois, técnico e cartola. Técnico, porque são todos iguais. Eles não inovam, eles não se aperfeiçoam, eles aceitam a regra do jogo. Tá. Tem que ganhar a qualquer preço. E aí, Chico? E o cartola, porque é o que estabelece a regra. Na verdade, o voto devia ser duplo, concordo com o mestre. O voto é único só. Mas os dirigentes é que fazem as regras. Então, se você sai do Corinthians e vai para o Palmeiras, a regra é a mesma. É isso aí. Você sai do Palmeiras, você vai para o Flamengo, é a mesma coisa. Você sai do Flamengo e vai lá para o Fortaleza, é a mesma coisa. Quer dizer, os caras exigem resultado. Agora, os técnicos não têm muita opção. Né? Ou eles aceitam e trabalham, ou não trabalham. Bom, vamos ver então como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro depois do encerramento da 33ª rodada. Olha só, a gente tem uma arte bonita. Ó. O Palmeiras, líder, 67 pontos. Na sequência estão Inter, Flamengo, Grêmio, São Paulo e Atlético Mineiro fechando o G6. Logo atrás estão Atlético Paranaense, Santos e Cruzeiro. O Fluminense é o 10º, abre o grupo dos clubes ameaçados pelo rebaixamento. Virando a página temos Bahia, Botafogo, Corinthians, Ceará, Vasco e Sport. E na zona da degola temos Chapecoense, Vitória, América e o já rebaixado Paraná. Só 3 pontinhos separam o Corinthians do Chico Lang, 13º colocado, da Chape, 17ª e primeira equipe entre as 4 que caem aí para a Série B de 2019, hein? Bom, e nós preparamos uma arte aqui também sobre o histórico dos últimos campeonatos brasileiros desde 2006. Está na tela a lista dos campeões e vice-campeões dessas competições. Nesse período, o Corinthians de 2015 foi quem mais pontuou, conquistando o caneco com 81
pontos. E um número bem superior ao que o próprio Timão, campeão do ano passado, alcançou. O clube que venceu o Campeonato Nacional somando menor número de pontos foi o Flamengo, de 2009, conquistou só 67 pontos. Um fator importante nesse levantamento é que nunca num Brasileirão, com 20 clubes, o segundo colocado fez mais de 72 pontos. Chico e Helena, os times que disputam o Campeonato Brasileiro estão nivelados por baixo? Bom, na minha opinião, estão nivelados. Eu não sei se é por baixo, mas estão bastante nivelados. Hoje não são poucos os clubes que até com grandes contratações conseguem mostrar um bom futebol. Haja visto o Palmeiras, né? O Palmeiras está quase campeão, né? Falta pouco, tem adversários fracos, mas também não mostra um futebol convincente. Um futebol moderno, dinâmico, para frente. O conceito do Felipão é um conceito defensivo, não um conceito ofensivo. Era diferente do Tite, por exemplo, né? Que tinha mais um conceito ofensivo, um pouquinho mais ofensivo que o Felipão. Também não é grande coisa. Então, eu acho que é isso, é mais um nivelamento mesmo, não por baixo, mas há um nivelamento, sim. Partindo já dos treinadores, né, mestre? É verdade. Eu acho que até por baixo, porque há muitos anos que eu venho... Porque, olha aqui, quando começou a dar sinais no mundo, o futebol de retranca, que aí está, o que fez a FIFA? Ela mudou o valor da vitória em relação ao empate. Era de 2 pontos, foi para 3 pontos. Ganhar significava mais do que... 3 vezes mais do que empatar. Qual era a intenção? Forçar um jogo ofensivo. Sabe? Mais gols. Atacando. O time que ataca, que busca a vitória. Não o time que se reserva lá atrás, e mete uma bolinha aqui, outra bolinha lá, pau, marca, e não acontece um espetáculo, vai para o brejo. Não, você assiste um City jogar, e depois ser obrigado a ver o Palmeiras. São os dois. É o time mais bem preparado do Brasil, é o Palmeiras. Está aí, está em primeiro lugar. Tem banco, reserva, tudo. Mas é da noite para o dia, é da água para o vinho, não tem nada que ver. É um futebol que chamam de moderno, porque é eterno. Era assim no tempo em que se amarrava cachorro com linguiça, como dizia o Filipão. E é assim hoje. Jogo de troca de bola, passe ofensivo, rápido, toda hora criando chance, toda hora. Faz um gol, faz 2, faz 3, faz 4, faz 5, continua em cima. Sabe? Não tem esse negócio de, opa, eu fiz o meu golzinho aqui, agora é segurar as pontas, porque... Fechar a casinha, né? Viu, Michele, só uma coisinha, você sabe que eu e o Mestre somos do tempo que os campeonatos eram por pontos perdidos. Não era quem ganhava mais, era quem perdia menos. Né? E eu me lembro que esse campeonato teve que ser postilado porque o Santos perdia muito pouco ponto. Não, é porque e fazia muitos gols. É porque o ponto perdido, ele permitia você ter uma noção quando não havia jogo entre as equipes, uma equipe faltasse uma rodada, não tivesse a rodada. Enfim, era uma coisa... Era uma coisa estratosférica, mas o Santos assustava, viu? Até fazia muitos gols e perdia poucos pontos. O goleiro Martin Silva, do Vasco, foi convocado pela seleção uruguaia, que enfrenta o Brasil na sexta, em Londres. Mas antes de se apresentar ao técnico Oscar Tabares, o guarda-metas vascaíno tomou um frango daqueles. E é claro que não escapou dos olhares sempre atentos de Guilherme Camarda e Vinícius Rodrigues. Está na hora do Mesa Quadrada. Olá, está começando mais um Mesa Quadrada. E aí, Vini, beleza? Beleza, Gui. Você de casa, seja bem-vindo e bem-vinda ao Mesa Quadrada. É isso aí, mais uma rodada do Brasileirão se passou e o Palmeiras segue firme na busca pelo título, hein, cara? E a briga pelo rebaixamento também tá bem acirradinha. E tem um goleiro, cara, que morreu com o frango na mão. O Martin Silva não tava nos seus melhores dias, hein? Aceitou um chute do meio da rua. Que peru, Martin! Meu Deus, hein, Vini? Um detalhe é que ele é uruguaio e enfrenta o Brasil essa semana em amistoso, ou seja... Vamos aproveitar.
É isso aí, vai chegando o final de ano, né, Vini? E começam aqueles jogos festivos, beneficentes, bem bacanas, né? E, cara, nós do Mesa Quadrada tivemos acesso a imagens exclusivas do clássico. Amigos de Felipe Melo versus amigos de Pepe. Pelo amor de meus filhinhos, Celso Cardoso, que jogo violento! Eu analiso essa voadora como um artefato da violência nos campos de futebol, Silvio Luiz. Olha, soco direita, soco esquerda, voadora, meu papai do céu! Realmente o futebol brasileiro está passando por momentos de dificuldade. E pra fechar com chave de ouro, Mesa Quadrada, tem um lance bizarro e inexplicável. Você de casa, você consegue explicar? E temos o Oscar desse ano, hein, Vini? O cara tá lá atendendo o colega de time, a bola veio cruzada. Ah, vou largar meu amigo. Gol! Gol! Cara de pau demais, velho. Se liga no replay. Eu nunca tinha visto, Gui. Nunca tinha visto nada do tipo. É isso aí, pessoal. Esse foi o Mesa Quadrada de hoje. E pra mandar o seu recadinho, já sabe, né? Hashtag Mesa Quadrada no Twitter. Ou @Mesa Quadrada Oficial no Instagram. Muito boa a sua entonação de voz, hein? Viu, né? Um abraço pro César Mota, nosso Ibrahimovic brasileiro. Pô, já teve aqui no Mesa Quadrada. Sensacional, né, cara 10. E também pro seu Edio, parceiro sempre ligado. Um abração, seu Edio. Tamo junto. Valeu, gente. Um abraço. Tchau! Me dá carinho, teu colinho, teu denguinho, só você me faz sorrir. Deixa esse orgulho pra lá, meu corpo deixa... Meu caro mestre Alberto Helena Júnior, vou uma coisa para você. Eu não admito essa gozação que fizeram com o Martin Silva, porque todo grande goleiro na vida vai sempre tomar um peru. Você tomou, Chicão? Tomei. Fui pegar a bola, abaixar, pegar a bola passou no meio das minhas pernas. Ai. Eu já vi Leão tomar peru assim, Ai. já vi o Zete tomar peru assim, já vi Gilmar dos Santos Neves, que pouca gente viu jogando, eu vi. Gilmar era o rei de falhas assim também. O Marcos tomou também O Marcos peru tomou feio, vários assim. perus. O Valdir Pérez, nosso querido, finado Valdir Pérez, grande Valdir Pérez, que Deus o tenha, também gostava de tomar um peru. Só que a hora que ele virava para trás, pegava a bola, dando risada e jogava. Mas o que você pode esperar do Cafa e do Geste? Que é a dupla que apresenta esse Jogo com programa. todo mundo. Olha, o professor Tite ganhou mais 3 importantes desfalques para os amistosos do Brasil contra o Uruguai nesta sexta e Camarões na próxima terça. O lateral Marcelo, o volante Casimiro e o meia Felipe Coutinho estão machucados, foram cortados. Com isso, Alexandro, Renato Augusto e Rafinha ganharam uma nova oportunidade. O grupo já trabalha na cidade que atualmente tem mais familiaridade com a seleção brasileira, Londres. Nenhuma outra cidade do mundo sediou mais jogos da seleção brasileira quanto Londres. E é no centro de treinamento do Arsenal que a equipe do técnico Tite iniciou a preparação, já de olho na partida contra o Uruguai na sexta-feira. Mas o pensamento dos jogadores já está bem lá na frente. Ano que vem tem Copa América, aqui no Brasil. E impossível não pensar nisso, né, Alisson? Com certeza já está dentro do nosso discurso, dentro do vestiário. É o nosso principal objetivo no momento, para isso que a gente vem aqui nessas preparações, esses amistosos, que todos estejam no seu auge, né, dentro dos seus clubes e dentro da seleção brasileira, que a gente sabe que não é nada fácil. Por outro lado, tem gente focada em jogar muito nesses amistosos para continuar na seleção. O volante Alain esperou muito tempo para ter uma chance, até pensou que ela não viria. E a oportunidade de jogar pode vir já no amistoso de sexta por conta do corte de Casimiro. Cada vez que saía a lista a gente criava uma expectativa muito grande, né? Mas quando não via o nome na lista foi um pouquinho decepcionado, mas um pouquinho triste, não decepcionado, porque a gente sabe que no Brasil tem grandes jogadores, muitos jogadores com muita qualidade. Depois que vi meu nome na lista, na convocação, foi um momento maravilhoso. Comemorei muito com a minha esposa, com meus filhos, porque realmente esse é um sonho máximo na vida do jogador, chegar e vestir a camisa da seleção brasileira. Por vias tortas, meu caro, o nosso querido Tite consertou um problema grave que ele tinha cometido. Ele tinha chamado 5 volantes e 1 meia só. Agora, com a saída desses jogadores entrados, ele botou o Renato Augusto e o Rafinha, que eu venho pedindo há muito tempo.
São mais 2 meias, então deu uma equilibrada ali naquele setor, que ia ficar uma zona sem a menor criatividade, né? Muito difícil para o Brasil. E agora já melhorou, mas não sei nem se ele vai usar esses 2, né? De qualquer forma, tem alternativa, que ele não tinha antes. O Tite precisa pensar em evoluir, viu? Ele está estagnado nos princípios dele da seleção brasileira. Ô mestre, me diga uma coisa, sou eu que estou tendo essa impressão ou o Tite deu um passo para trás depois da Copa em vez de dar um passo para frente? Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Quer dizer, ele, no lugar de pensar num esquema mais ofensivo, ele deu para trás. O exemplo está aí, ele disse que precisa ganhar a Copa América, que é o princípio, e que, por conta disso, parou com o laboratório. Esse já é um problema sério, porque daqui até a próxima Copa do Mundo, ele tem que utilizar como um campo de prova a seleção brasileira. Exatamente. Não é do perfil dele mesmo de ser arrojado e tentar, a gente já conhece. Bom, o rugby é um esporte ainda pouco popular por aqui, mas está crescendo de forma consistente, com um número cada vez maior de atletas, de torcedores. Para impulsionar ainda mais esse crescimento, o time Brasil Rugby realizou no último sábado um amistoso contra os All Blacks Māori, equipe da Nova Zelândia apontada como uma das melhores do mundo. Uma noite diferente, com um público de 35 mil pessoas no estádio do Morumbi. Acostumado a ser palco de duelos com a bola redonda, desta vez a noite foi da bola oval. As traves, as redes, a pintura no gramado. Tudo foi modificado no Morumbi para receber um duelo histórico entre Brasil e Nova Zelândia. O melhor rugby do mundo foi representado pelos All Blacks Māori, time que visitou o Brasil pela primeira vez. Espero que seja um grande jogo, afirmou o atleta Reed Prince. Antes do jogo, começaram um dos momentos mais aguardados, com a haka, dança típica do povo Māori. Em campo, uma animada seleção brasileira, que vinha de vitória sobre a Argentina e que não teve vida fácil. Primeiro tempo, terminou perdendo por 14-0. Depois do intervalo, um momento de êxtase para o torcedor. Neste pênalti, o Brasil somou 3 pontos. Mas no final, deu a lógica. All Blacks Māori 35, Brasil 3. Um passo muito grande para o rugby Brasil, para colocar a gente no rugby mundial. Eu acho que a gente fez muito orgulho para o rugby do Brasil hoje. Ponta Perry, eleito o melhor atleta do duelo, afirmou que o time brasileiro jogou com uma boa estratégia defensiva. E por que não, um dia, poderá até disputar a Copa do Mundo. Ô, mestre, tudo bem que é um jogo de exibição, esse pessoal aí lá da Nova Zelândia é o melhor time do mundo, e sem dúvida nenhuma. Agora, até no rugby jogamos a retranca. Até no rugby. E vou dizer uma coisa para vocês, só para ilustrar, o futebol nasceu do rugby. Havia o futebol, que era o jogo que jogava com a mão e com o pé. Isso em Cambridge, lá na Inglaterra. Quando houve um racha entre aqueles que achavam que o futebol era que devia ser jogado só com os pés e não com as mãos, e aqueles que achavam que devia jogar com os pés e as mãos, que eram da Universidade de Rugby, né? E eles, então, houve essa separação, criou-se o futebol com os pés e manteve-se o rugby com os pés e as mãos. Essa foi a... E o senhor gosta do quê? Com os pés e as mãos ou só com o pé? Só com o pé. Eu também. Porque o futebol, jogado com os pés, ele é um desafio incrível. As pessoas não se tocam. Ele não só obriga você a trabalhar com os pés, que é mais difícil do que com as mãos, com
uma circunferência, uma esfera, que não tem norte. Ela vai para qualquer lugar, você não sabe para onde vai, é imprevisível. E, além do mais, desafia a lei da gravidade, porque você tem que jogar tirando os pés do chão. É um negócio, é tão complexo o futebol, que quando eles reduzem essa coisa de transformar quase rugby, eu fico triste. É verdade. A 15ª edição do Troféu Mesa Redonda está chegando, votação para a escolha dos melhores do campeonato encerrada. Você que está acompanhando, você que ajudou a selecionar os 11 melhores dessa edição, fique ligado, porque agora está todo mundo na expectativa, contando os dias para receber todos esses craques aqui em nossos estúdios. Então anote aí, o Troféu Mesa Redonda vai ao ar no próximo dia 9 de dezembro, 9h30 da noite. Sempre lembrando de agradecer a nossa querida Lux Color, que está com a gente no Troféu Mesa Redonda deste ano. E o Corinthians fez o último treino visando a partida de amanhã contra o Cruzeiro em BH. Danilo Avelar deve voltar para a lateral esquerda, já que Carlos Augusto foi servir a Seleção Brasileira Sub-20. O repórter Adriano Dolph tem mais informações. Os jogadores foram para o treino desta terça já sabendo de uma informação que de certa forma incomoda. A surpreendente vitória da Chape sobre o Santos deixou o Corinthians a apenas 3 pontinhos da zona do rebaixamento. Claro que é uma situação um pouco incômoda para a gente, mas isso depende tudo de nós jogadores, acho que tem de campo. Fizemos uma grande partida diante de São Paulo, tanto o primeiro tempo como o segundo tempo com o jogador a menos. Sabemos as nossas condições, o nosso potencial, a nossa qualidade, acho que depende da gente, já demonstramos isso. E temos 5 jogos pela frente para a gente somar, fazer os pontos. Na avaliação de Henrique, o Corinthians poderia estar brigando por outros objetivos no Campeonato Brasileiro, inclusive por uma vaga à Copa Libertadores, não fossem os seguidos erros de arbitragem contra o clube. Foram pontos que a gente podia, jogos que a gente podia ter somado sim, ter somado 3 pontos, até mesmo empate. Eu acho que isso, como eu disse, tem coisas que acontecem, a gente entende, mas às vezes são coisas que afetam na gente, como eu disse, pra gente, às vezes são pontos que a gente poderia estar lá buscando a parte de cima da tabela, né? Então, a gente está focado, está pensando só em fazer o nosso melhor dentro de campo para que a gente possa conseguir esses pontos aí e sair dessa zona de desconforto. Ameaçado ou incomodado pela proximidade com a zona do inferno, o Corinthians vai enfrentar um Cruzeiro que não briga por mais nada no Campeonato Brasileiro. Isso seria bom ou ruim? A gente vai para lá esperando um jogo difícil, um jogo complicado. A gente sabe que o Cruzeiro tem um grande time, um grande elenco também. Mas a gente sabe da nossa força. Eu acho que indiferentemente de quem jogasse, jogar fulano, ciclano, acho que vai ser um jogo difícil, um jogo complicado, jogos sem responsabilidade, né? E a gente sabe da dificuldade que a gente vai enfrentar lá, como já enfrentamos algumas vezes esse ano, não só nas finais. Distante apenas 3 pontos do Z4, o Corinthians tem um caminho difícil para fugir do fantasma do rebaixamento. O Timão tem pela frente o Cruzeiro, amanhã fora de casa, depois tem o Vasco em Itaquera, o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, a Chapecoense em Itaquera e encerra o Brasileirão diante do Grêmio, em Porto Alegre, o mesmo adversário que colocou a pá de cal em 2007, quando o Corinthians foi rebaixado. Chico e Alberto Helena Júnior, a história pode se repetir? Vocês acham que o Grêmio pode ser o responsável por um novo rebaixamento do Corinthians? Bom, Michele, é o seguinte, como diria o filósofo, eu nem vou citar, né, porque hoje em dia o cara está meio proscrito, mas enfim, a história acontece primeiro como tragédia e depois como farsa. É difícil existirem momentos históricos que se repetem. Então, o que acontece é o seguinte, o Corinthians vai ganhar do Cruzeiro e vai ganhar do Vasco. Acabou, fim de papo. É o que vai acontecer. Então, não vai ter problema nenhum, absolutamente nenhum. E ainda mais pega a Chapecoense em casa. Se houver algum problema, ainda pega a Chapecoense. Quer dizer, pega a Chapecoense em casa, lota a casa, lota lá o estádio de Itaquera e aí acabou. Sabe? Então, isso se cria porque existe na imprensa
muito anti-corintiano, então que gosta de criar essa expectativa negativa, porque você sabe que o corintiano é fanático, né? Então, acredita em milagre, acredita em fantasma, acredita em, né? Até em bons jogadores, né? Que hoje não existe no Corinthians. Mas a pergunta é a seguinte, será que se o Corinthians chegar diante do Grêmio em situação crítica, crucial, aí ele corre sério risco, porque o Grêmio é mais time, joga melhor e tal. Mas eu acredito que o Corinthians se classifica, não vai ter muito problema, mas tem que ser com aquela agonia corintiana, né? Sempre, tem que sofrer. Por isso que o apelido do corintiano é o sofredor, né? Sofredor. Mas agora o Henrique tem razão numa coisa aí, não sei se o cálculo dele está certo, mas que não sei se 11 pontos aí entraram para a conta do Abreu. Mas eu estava vendo mais ou menos alguns lances, pênalti contra o Ceará no Pedrinho, que não foi marcado, o gol do Danilo, que também foi esquecido, um pênalti em cima do Gabriel que não foi dado contra o Vitória, enfim, algumas coisas, o pênalti no Roger contra o Botafogo, que aí poderia ser 1-1, sabe, já era para o Corinthians estar bem avançadinho. Sim. Soma mais 11 aí, estava com 51, já estava brigando pela sexta vaga ou quinta vaga na pré-Libertadores, né? Então eu acho que tem um clima de perseguição por uma trás má vontade com o Coringão. Uma má vontade com o Coringão. Um complô contra o Corinthians. Será? Olha, se depender do retrospecto, o São Paulo tem grandes chances de bater o Grêmio na próxima quinta-feira em confronto direto por uma vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. O jogo seguinte à demissão dos últimos 10 treinadores, o Tricolor venceu em 7 vezes e perdeu 3. O nosso repórter Osmar Garrafa esteve hoje no Centro de Treinamentos da Barra Funda e tentou descobrir o que André Jardine está preparando para conquistar uma vitória. É isso, Michele. Novidades no São Paulo. Hoje foi o segundo trabalho do André Jardine à frente do elenco tricolor. Ele permanece, como já é sabido, até o final do Campeonato Brasileiro. E depois a diretoria decide se ele será efetivado no cargo para a sequência da temporada 2019 ou se o São Paulo vai atrás de um outro treinador. Ontem, em entrevista coletiva, o homem forte do São Paulo, Raí, fez questão de afirmar que o episódio Nenê passou longe de ter decisão na demissão do técnico Diego Aguirre. Acho que eu dei todas as explicações para deixar claro que a decisão não tem nada a ver com um indivíduo, uma ação, um momento específico. Algumas atitudes, não é só o Nenê, no caso o Nenê que está sendo comentado porque agora, tem algumas atitudes que a gente tem que estar atento e que são reprováveis. A gente reprova, fala e define internamente o que é melhor ser feito. E isso foi colocado e é colocado para o jogador e também para o grupo. Por falar em Nenê, Michele, a grande dúvida é se o Nenê, que estava insatisfeito com a reserva, ele retoma a condição de titular com o André Jardine no comando técnico da equipe. Mas isso nós só vamos saber na próxima quinta-feira, lá no estádio do Morumbi, momentos antes da partida, porque hoje ele começou a montagem do time, pudemos observar a primeira parte da atividade, amanhã não será diferente, mas somente lá na quinta-feira é que teremos conhecimento se o Nenê começa ou não jogando. O que nós sabemos, há quase uma certeza de que o André Jardine vai abandonar o esquema com 3 zagueiros e também de que o Everton pode começar com os titulares, até porque o Carneiro está vetado pelo departamento médico, nos próximos 5 jogos do São Paulo pode ficar de fora de 4, então o Everton deve aparecer com novidade e aí fica a dúvida se o Nenê começa ou não jogando a partida importante e decisiva em termos de G4 na próxima quinta-feira, feriado, lá no estádio do Morumbi. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Valeu, Garrafa. E olha, pelo menos por enquanto, quem dá as ordens no time do São Paulo é o treinador André Jardine, técnico da equipe sub-20 do Tricolor. O André Soares Jardine nasceu em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, mais um gaúcho. Ele já comandou o time principal da equipe do Morumbi em 5 oportunidades, em 5 jogos, vencendo 4 vezes, perdeu só uma. Na categoria de base, o profissional acumula títulos importantes, como o bicampeonato da Copa do Brasil Sub-20 e a Libertadores também Sub-20. Aí, ó, que legal essa análise, esse perfil do André Jardine. O que vocês acham, meninos? Ele pode ser o salvador da pátria? Já está preparado, Chicão, para assumir um timão assim como o São Paulo, um time grande? Timão não, né? Time grande como o São Paulo. Eu vou pelo Miller, tá? Vou pelo Miller,
No último Mesa Redonda, o Miller disse que o André Jardine, ele é jovem, tanto quanto era o Osmar Loz, só que ele é mais humilde. Ele fala a língua do boleiro. Isso é uma credencial forte para ele, com o tempo, ganhar o vestiário, né? Agora, que ele é jovem, que ele vai ter que aprender bastante, vai ter que caminhar legal, vai. Mas ele tem uma virtude muito grande, que é aceitar, conversar com os jogadores, sentir os jogadores, ser um porta-voz entre o jogador e a diretoria, enfim. É um treinador criado lá dentro do São Paulo. Tem experiência, tem experiência como e é humilde, é um cara simples. Isso segundo o Miller. Legal. Então eu vou acreditar no Miller, que o Miller vive lá dentro do São Paulo e assistindo os jogos do São Paulo. E aí, e o São Paulo anunciou há tempos atrás que queria fazer um projeto com esse rapaz, com o Jardine, mandando inclusive para a Europa para estudar e tal. Eu não sei no que deu isso tudo, mas parece que ele deu uma visitada lá nos centros futebolísticos da Europa. Mas o fato é que precisa ter um planejamento. Com esse rapaz é possível ter, se a diretoria tiver um pouco de paciência, um pouco de inteligência, porque não haveria com o Aguirre. O Aguirre já está comprometido, no final do ano ia para a seleção uruguaia, não sei o quê. Então, a falta de planejamento é que destrói o nosso futebol. Se tiver esse rapaz for mantido e tal, já o fato de tirar os 3 zagueiros já merece acender o bolo. E ele conhece bem a base, o que pode fazer uma boa integração com o time de São Paulo, né? Exatamente. Pode fazer. Bom, o Palmeiras tenta manter o foco para não dar bobeira nessa reta final do Campeonato Brasileiro, com 5 pontos de vantagem em relação ao vice-líder. Só uma hecatombe, como diria o Celso, tira o título do Verdão. Quarta tem Fluminense no Allianz Parque. Reta final da temporada e do Campeonato Brasileiro. E no Palmeiras, o jogador que mais vezes vestiu a camisa do time este ano é o atacante William. Ao todo foram 64 partidas. E a fase é tão boa que até quando ele se machuca, ele volta rápido. No primeiro jogo da semifinal da Libertadores contra o Boca Juniors, ele sentiu uma lesão na coxa. A previsão do departamento médico era de que ele voltasse em 3 semanas. Mas em apenas 10 dias, ele pôde jogar e foi escalado na última rodada contra o Atlético Mineiro. As pessoas que hoje fazem parte do staff aqui do clube, né, que são profissionais de alto nível, que estão preparados aí para estar sempre dando esse suporte para a gente. E com tudo que a gente vem se cuidando, desde uma alimentação, uma noite de sono bem dormido, bem descansado. Então acho que isso tudo faz parte, né, da entrega deles também, né? Tratei sábados 2 períodos, domingo de manhã, né? Então isso tudo vai acelerando o processo. Aos 32 anos, William vive a temporada em que mais jogos fez na carreira. Ele acredita que o que vem acontecendo este ano é fruto de algumas pequenas mudanças de hábito, que muitas vezes o tornam, até certo ponto, antissocial. Você fica taxado até como chato, né? Daqui a pouco não te convida porque você não vai comer. É verdade, então se não tiver um negocinho diferente aí, mais fitness aí, eu não vou não. Essas atitudes, né, essas decisões realmente favorece, né, vale a pena. Até porque nossa carreira é curta e eu quero, né, aproveitar ao máximo, porque eu sei que daqui a uns anos a gente vai estar parando e que eu não venha ficar com remorso nenhum, porque eu deixei de comer, porque deixei de tomar um refrigerante. Bom, o William Bigode, só queria dizer o seguinte, não precisa provar nada para ninguém. Ele foi campeão no Corinthians, foi campeão no Cruzeiro, ele foi campeão de todos os times que ele passou. A grande verdade é essa, né? Ele que veio modestamente, se me falha a memória, lá do Avaí, ou daqueles lá de Santa Catarina, veio para o Corinthians e fez uma carreira brilhante, tranquila e sossegada. E sempre que o Palmeiras precisou, mestre, ele entrou e ajudou muito nessa campanha. Ah, sem dúvida. É bom jogador. Nunca foi um espetáculo, não foi estrela, não é jogador de seleção brasileira, mas é um jogador muito eficiente e que se dedica demais ao clube, ao esquema de jogo do time,
né? Ele aceita qualquer situação, joga de centroavante, joga pela direita, joga pela esquerda. Volta para marcar. Enfim, volta para marcar. É uma figura louvável, né? Como profissional de futebol esse capaz. Muito bem. Ainda sobre o Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, técnico do Verdão, líder do campeonato, é também o treinador que tem o melhor aproveitamento de pontos no Brasileirão. Olha aí na tela o desempenho do Felipão, é de 83,3%. Na sequência, quem tem a melhor porcentagem é o Odair Hellmann, com 62,6% dos votos, mas é bem abaixo do Felipão, né? O Maurício Barbieri, quando comandava o Flamengo, com 61,5%. O Cuca, 58,8%. Thiago Nunes, com 58,7%. Renato Gaúcho, 58,6%. O Aguirre também, ó, mesma média do Renato Gaúcho. Olha que impressionante. Mas é porque a campanha do Aguirre no segundo turno foi cruel. Thiago Largue, 52,9%. Roger Machado, 51,1%. E o Lisca, 48,6% dos votos. Então, atenção, né? Dos 10 melhores técnicos que vocês estão vendo aí, 4 foram demitidos. Chico e Helena. Esses números mostram quem são os melhores treinadores do campeonato. Então, teremos aí Felipão, Hellmann, Barbieri, Cuca. Olha, sim, Michele, não sei o que o mestre pensa, mas eu acho que não é que são os melhores, mas são os mais regulares, né? O Felipão realmente teve uma regularidade maior, inegável, né? Isso transforma ele não no melhor técnico do Brasil, mas um técnico que soube pelo menos administrar o time que deram na mão dele, coisa que o Roger Machado não estava conseguindo. Talvez mais um ano ele conseguisse, mas o Felipão veio com aquela experiência, aquele carisma, pôs a casa em ordem, né, e montou um time de contra-ataque. Essa é a grande verdade. E como ele tem jogadores para fazer esse contra-ataque e fazerem muito bem, né, ele acabou conseguindo vitórias. Mas ele mesmo, e isso que é o mais engraçado de tudo, analisando o Campeonato Brasileiro, ele mesmo, domingo passado, pediu desculpas para a torcida, porque ele disse: eu foquei na Copa do Brasil, perdi. Foquei na Libertadores, que era a minha meta, perdi. E joguei praticamente com o time reserva o Campeonato Brasileiro. E hoje, o campeonato que nos resta ganhar é o Brasileiro. Então, quer dizer, que você veja o nível do elenco que o Palmeiras tem. Porque mesmo jogando com o time reserva, às vezes o time reserva é a melhor que o time titular. Fica com reserva, Felipão. É o tal negócio. E se ele tivesse, vamos dizer assim, um pouquinho de senso de justiça, esses últimos jogos tinham que jogar os reservas. Quando o Felipão chegou, todo mundo dizia assim: tá velho, tá superado. Eu disse: espera aí, não tá superado nada não. Ele está exatamente no nível dos demais técnicos, jovens e velhos. Ele está na mesma coisa, está no mesmo balaio. O que representa o atraso dos outros e não dele. Verdade. Bom, você perdeu, você quer rever alguma matéria, algum comentário do Gazeta Esportiva? Nossas redes sociais, põe na tela, chileno. Olha, o Facebook /Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram @Gazeta Esportiva e no YouTube, nosso canal /Gazeta Esportiva, youtube.com/Gazeta Esportiva, e tem o Instagram do Chico Lang, @ChicoLangReal, muito bom, e o meu também, @Michele Gianella. O mestre Alberto Helena Júnior tem o blog dele lá no site gazetesportiva.com, beleza? Vamos ver a participação da galerinha aí na hashtag Gazeta Esportiva? Põe na tela, é só pôr na tela. Só pôr na tela, fica tranquilo, não me segue. Não era isso, não é hashtag? Hoje não tem hashtag, chileno? Hashtag, olha lá, Michele, volta lá, minha filha. Ó, Leandro, técnicos começam a montar um esboço bom e são demitidos. Novos técnicos como o Fernando Diniz ficam pelo caminho. Pois é. Arnaldo, a culpa é dos técnicos, porque falta ousadia para vencer os jogos, só sabem jogar na defesa. Verdade, Arnaldo. Álvaro Marujo Júnior, culpa maior dos dirigentes. Vejam São Paulo com Rogério Ceni, mandaram embora e ele foi campeão com Fortaleza. Um time com orçamento bem inferior. Lamentável a ineficiência de gestão do Brasil. Mas peraí, né? O Fortaleza tá na série o quê? C, né? Não, B. Série B, né? Subiu para... E Thundercats, Gazeta Esportiva, parabéns pela cobertura do jogo de rugby entre All Blacks versus Seleção Brasileira de rugby. Foi a primeira emissora da TV aberta que eu vi falando desse jogo histórico para o rugby nacional. É porque é nós, né? Aqui, jornalismo raiz, melhor programa esportivo diário da televisão brasileira.
Não é puxando o saco, não, porque eu sou a melhor apresentadora esportiva e eles são os melhores comentaristas e acabou o ponto final. Muito obrigado, eu também acho que você é a melhor E a gente tem que gostar da gente, porque senão quem vai gostar? Verdade. Põe na tela, Chileno, o resultado da enquete. Deu o quê? Torcida, dirigentes, técnicos, o que foi? A culpa é dos dirigentes. Quanto? 54% dos votos. Eu acho também que é dos dirigentes. A gente encerra aqui homenageando... E o Martim? A gente não vai pôr o Martim na tela, Chileno? O filhinho do Jonas que nasceu? Nasceu o Martim, gente. O papai Jonas Campos, nosso repórter. Olha aí que bonitinho, que gracinha. Ó, deu até uma saudadezinha aqui pra mim. De leve. Ó, um beijo. Mas passou já a saudade. Um beijo, gente. Até amanhã. Tchau, Chicão. Até amanhã, Michele. Tchau, mestre. Beijo. Deu uma saudadezinha.